pessoal, primeiramente, né, gostaria de desejar a vocês todos uma boa tarde. Agradecer aqui, né, a presença de todos vocês, também agradecer a organização do evento por ter me dado esse espaço de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Bom, o Wilson já me apresentou um pouco, né, mas falando novamente, né, eu sou José Vitor, né, eu trabalho no Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, Unibanco, sou analista de computação quântica, também sou Qiskit Advocate. E também, por coincidência, eu também faço aniversário hoje. Então, enfim, eu espero que a minha palestra acabe sendo um presente para vocês, tá? No caso. Mas, enfim, é isso. Então, vamos falar aqui, né, hoje um pouquinho sobre esses tópicos avançados em correção de erros na computação quântica. Bom, vamos lá. Então, a agenda, né, de hoje, né, eu propus aqui essa palestra em 4 diferentes tópicos. Uma introdução, obviamente, né, que não vou repetir todas as coisas que o Miguel já apresentou muito bem na palestra anterior. Vou só pegar alguns pontinhos aqui que eu preciso para o meu storytelling. Depois vou falar sobre os erros e códigos, métodos de decodificação, que é a parte principal, e a conclusão, presente e futuro, tá? Antes de começar, né, só queria dizer aqui, para quem gosta de poesia, né, o Daniel Gottesman, que é um dos pesquisadores aí principais da área de correção quântica de erros, ele escreve alguns poemas, e aqui, né, tem um soneto aqui de Quantum Error Correction. Eu não sou muito bom, tá, em recitar poesia, então só vou deixar aqui, quem quiser depois pode pesquisar aí no Google, tá? Então, é só deixar esse recadinho. Vamos lá, então, para a introdução. Bom, talvez vocês aí estejam se perguntando, né? A correção de erros, ela está presente no nosso cotidiano? Isso é uma pergunta que eu me fazia alguns anos atrás, né? Antes de entrar na área. E a resposta é sim. E aí vem outra pergunta, né? Aonde? Pô, esse negócio parece um negócio, sei lá, completamente abstrato, né? De matemática e tal. Mas, se você já foi, né, em um restaurante ou numa padaria, você já se deparou com um QR Code, né? Assim, gente, não briguem aí nos comentários, que eu sei que tem gente que odeia e tem gente que gosta de menu em QR Code. Mas, enfim, aqui é só para exemplificar, tá? Mas imagina que você está lá no seu restaurante, né, que você escolheu para, enfim, jantar, e o QR Code ali da sua mesa, ele está meio amassado, rasgado, até mesmo foi molhado, né, em algum momento. E ele fica um pouco danificado, né, obviamente. É assim, dependendo do nível de dano, você ainda consegue escanear ele e acessar o menu do restaurante, porque dentro desse código tem desse QR Code, né, você tem uma estrutura de correção de erros por trás aí desses pixels aí brancos e pretos. Aí, se alguém tiver curioso, né, sobre esse QR Code aí, isso aí é o meu Pix, brincadeira. Na verdade, isso aqui é o QR Code para o meu perfil de astrofotografia, tá? Para quem não sabe, eu sou astrofotógrafo amador no meu tempo livre. Então, quem quiser aí é o meu Instagram lá de astrofotografia, tá? Aqui temos outro item aqui, né, que a gente usava na época das cavernas, né, que já estou entregando um pouco a minha idade, né, que é o CD. Antigamente a gente, né, gravava música nisso e tal. E eventualmente, se você não manuseasse bem o seu CD, você ia arranhar ele, né? Isso poderia corromper a informação. Só que aí, de novo, né, no CD você tem uma estrutura de correção de erros, e aí, assim, ó, dependendo do nível, né, que você arranhar, ele ainda vai se manter funcional, tá? Mas isso aí tudo depende do dano que você vai causar nele. Outro exemplo são nas sondas que são enviadas ao espaço, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma foto da sonda Voyager, né? E, assim, no caso, né, a gente manda essas sondas para o espaço, o quê? Para obter dados, seja, assim, telemetria ou imagens. Aqui, no caso, né, você tem essas sondas, e essas sondas, lá no espaço, elas estão sujeitas a um monte de radiação, que, eventualmente, né, podem causar bit flips indesejados ali na memória da sonda e coisa e tal. Então, você tem que ter uma estrutura de correção de erros para garantir que a mensagem que a sonda, né, vai capturar e vai enviar aqui para a Terra, né, para a gente fazer os nossos estudos, ela esteja, como é que fala, preservada, tá? Então tem esse ponto. E aí, né, o último aqui é nos computadores, né? Aqui eu trouxe uma imagem do computador bem antigo, né? Mas enfim, a gente precisa, né, que as nossas memórias, né, e toda a cadeia de processo ali para o computador se manter funcionando ou fazer os cálculos que a gente quer, mas se manter coerente, né, para que o nosso resultado final seja o esperado. Então, basicamente é isso, né? É onde essa correção de erros está no nosso cotidiano. Aí, aqui eu não vou gastar muito tempo, né? Já que o Miguel comentou aqui da parte histórica, mas só dizer de novo, né? Que o Claude Shannon, né? O pai da teoria da informação, né? Então, em 1948, ele publicou esse paper, né? A Mathematical Theory of Communication.
É um paper assim, fenomenal. E lá, né, tem aqui esse fluxograma, que uma das partes, né, assim, desse paper é explicar como que você poderia fazer um esquema de transmissão de mensagens através de um canal ruidoso, preservando essa mensagem, né? Então, basicamente, você tem ali numa ponta, né, alguém que quer mandar uma mensagem, e aí você precisa fazer uma codificação. Então, você vai ter uma função que vai atuar sobre a sua mensagem e vai gerar aqui uma mensagem codificada, né, X, e essa mensagem codificada é que vai ser enviada através desse canal de transmissão que apresenta um ruído. Não necessariamente a sua mensagem vai ser corrompida, mas existe uma probabilidade. Então aí a gente assume que esse Y aqui vai ser diferente desse X. E aí, se você tiver um esquema robusto, né, um código de correção de erros, você vai ser capaz de decodificar lá na outra ponta, né, e a pessoa que vai receber a mensagem vai eventualmente conseguir entender o que você queria enviar para ela, né. E aí, como o Miguel comentou, né, o primeiro código foi feito, né, pelo Richard Hamming. Então aqui eu trouxe, né, a fotinha dos dois. Inclusive aqui tem esse documentário aqui, né, The Beat Player, eu recomendo bastante. É um documentário bem legal contando a história do Claude Shannon. Né, assim, sem o Shannon, o nosso mundo digital de hoje assim, não existiria. Então assim, eu acho que ele é pouco reconhecido. Assim, a gente fala muito, sei lá, do Einstein, Newton, né? Tá certo que ele é de um outro campo, né, assim, não é da física, mas para mim é um dos maiores gênios que a gente já teve aqui no planeta. E, bom, vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo rapidinho, né, sobre um código de repetição, o 313. Isso quer dizer que a gente vai usar 3 bits para poder codificar um bit lógico, e aí esse 3 aqui é a distância do código. Quer dizer para a gente que isso a gente pode detectar e corrigir um erro, tá, com essa estrutura. Então vamos supor que o Claude Shannon e o Richard Hamming estão conversando, e aí o Shannon precisa mandar a mensagem para o Hamming, que é esse zero. E aí, né, o Shannon, como ele estudou teoria de informação e correção de erros, ele sabe que ele precisa, enfim, codificar a mensagem dele de uma forma que ela vai ser, enfim, vai ter uma estrutura de preservação para poder ser enviada através de um canal ruidoso. Então, ele sabe que ele tem que pegar a mensagem dele e multiplicar por uma matriz, que é essa matriz G, que é a matriz geradora do código. Então, nesse caso, o que essa matriz está fazendo? Para a gente, ela está repetindo, né, como o Miguel explicou. Então, ele vai fazer cópias, né, desse nosso bit que a gente quer enviar. Então, aí o nosso zero lógico passa a ser a sequência de 3 zeros, e o 1 lógico passa a ser uma sequência de 3 uns. Então, tá. O Shannon, sabendo disso, foi lá, aplicou essa matriz geradora e foi enviar a mensagem. Eventualmente, aconteceu alguma coisa de errado, tá, nesse canal, sei lá, caiu um raio, e aí flipou um bit. E aí virou esse 001. E aí, essa mensagem corrompida, né, foi propagada. Isso vai chegar lá no Hamming. E aí, o Hamming precisa fazer o seguinte, né, ele precisa fazer uns cheques de paridade, né, para entender o que aconteceu, né, nessa mensagem. Então, nós temos essa matriz H, que uma vez que ela atua sobre uma palavra código, o resultado tem que ser o vetor nulo. E aí, um exemplo dessa matriz de paridade seria essa aqui, por exemplo, onde a gente vai olhar para o bit aqui na posição 1, o bit na posição 2, e vai ver se teve um flip. E aí, na outra linha, a gente olha, né, aqui na primeira e na última. E aí a gente consegue, com isso, identificar em qual posição teve um bit flip. Mas, como eu comentei, né, tem uma probabilidade de acontecer erros, né, então a gente assume que aquela mensagem é um Y, né, que é um X, que é isso aqui, mais um erro. E aí, quando a gente atua essa matriz de paridade, existe esse termo que se anula e fica um termo aqui que sobra, que a gente chama de síndrome. E isso é que permite a gente identificar os erros, e aí a gente consegue tabelar isso, né? Então nós temos aqui as bitstrings e as síndromes atreladas a elas, e obviamente que tem toda uma questão de probabilidade, que é mais provável que vai acontecer um bit flip do que dois, né? E aí, enfim, você tem que usar alguns processos estatísticos também ali, né, e probabilísticos, para poder decodificar da maneira correta. Então, o Hamming, sabendo de tudo isso, ele pega, né, essa bitstring aqui 001, aplica o parity check, obtém a síndrome, faz o seu processo ali de decodificação, levando em conta nessas probabilidades de bit flip, e aí consegue recuperar a mensagem, e aí a gente tem uma comunicação correta.
Aí aqui só para mostrar para vocês, né, esse código ele pode ser representado através de um cubo, né? Então aqui a gente tem uma estrutura de grafo, onde cada nó aqui representa uma bitstring possível, e nós temos aqui, né, as palavras de código, né, que é o 000 e o 11, ele tem que ficar, né, uma distância 3, né, porque você precisa de 3 bit flips para ir de um para o outro. Então, para que um erro lógico possa acontecer, né, e corromper a sua mensagem, em vez de chegar ao 0 aqui para o Hamming, a gente precisaria de pelo menos 2 bit flips para ele decodificar de maneira errada, tá? Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. E aí, o que acontece, né? Esses códigos, eles precisam garantir para a gente uma supressão exponencial dos erros, tá? Então, é aquela coisa que o Miguel comentou, né? A gente precisa ser capaz de corrigir mais os erros do que eles acontecem, né? Então, a gente precisa fazer essa supressão exponencial. Então, aqui eu estou trazendo para vocês 2 gráficos para mostrar exatamente isso. Um, que é aqui no eixo Y, que é a probabilidade de acontecer um erro lógico, e aqui no eixo X é a probabilidade de acontecer um erro no bit físico. E aqui, cada uma dessas cores é uma distância do código de repetição diferente. E aí a gente consegue ver aqui que, por exemplo, ó, nesse código de repetição que seria D igual a 11, a gente teria aqui o erro lógico, assim, abaixo de 10 a menos 31. Ou seja, assim, basicamente quase não acontece, né? Assim, é aquele raro, mas acontece pouco, né? Enfim. E aí também a gente pode fazer uma outra análise, que é olhar a quantidade aqui esse erro lógico baseado aqui, né, numa taxa fixa de erro nos qubits, nos bits físicos ou qubits físicos, e em relação aqui à distância do código, tá? Então esse é o primeiro aspecto aqui que a gente tem que levar em consideração na hora de projetar um código de correção de erros. Outro ponto é que a gente quer maximizar a quantidade de erros detectados e corrigidos. Então, aí a gente precisa alcançar distâncias maiores, né? Mas também a gente quer minimizar a quantidade de bits gastos com redundância. Então, assim, você só pegar e copiar a tua mensagem não é uma coisa muito eficiente, né? A gente consegue ver aqui nesse gráfico, porque o código de repetição é simplesmente a gente ficar ali fazendo várias cópias, né? A gente vê que a eficiência, que é a razão entre a quantidade de bits físicos utilizados, né, nessa comunicação em relação à quantidade de bits lógicos produzidos, você vê que ela vai tendendo a zero. E isso não é o que a gente quer, né? É uma comunicação bem, assim, com pouca eficiência. Então você está gastando muitos bits para fazer redundância e está usando muito pouco para comunicar. Mas o código de Hamming, por exemplo, ele é um código que tem uma eficiência muito boa, porque você consegue utilizar a maior parte dos bits necessários ali, né, bits físicos, para enviar sua mensagem e gasta muito pouco para fazer redundância, tá? Então a gente vê aqui que ele vai tendendo a 1, né, que é algo bem, bem legal. Então, assim, é basicamente isso, né? A gente quer garantir supressão exponencial de erros, boas distâncias, né, para maximizar a quantidade de erros detectados e corrigidos, e também trabalhar com uma eficiência de código, né? Essa razão aqui, K sobre N, é bem, bem boa, tá? Então, enfim, espero aqui que eu tenha conseguido, né, dar um pouquinho aqui de contexto para vocês, e aqui fica uma recomendação de conteúdo, tá? Tem esse canal aqui, o Three Blue One Brown, ele fez um trabalho fantástico nesse vídeo aqui para explicar o que são os códigos de Hamming e a origem, né, da correção de erros. E tem um canal ali, o do Bean Eater, que quem manja aí de eletrônica e quiser testar a teoria que você vai ver aqui, você pode pegar esse vídeo e dar uma olhada lá, que ele implementa, né, em eletrônica o código de Hamming, tá? É bem interessante. Bom, então, basicamente fechando essa primeira parte, né, nosso objetivo principal é o quê? Garantir uma supressão exponencial dos erros. Beleza. Então esse é o primeiro recado de hoje. A segunda parte, então, né, erros e códigos. Aqui eu começo com uma frase do David Deutsch, né, que é um dos pais ali do algoritmo, né, de Deutsch-Jozsa, né, que é o primeiro algoritmo ali que mostrou uma vantagem quântica. Apesar dele não ter uma aplicação prática assim, né, muito grande, mas pelo menos serve de estudo teórico ali, né. E aí ele fala o seguinte aqui nessa frase, né, que a teoria da computação ela sempre foi estudada como um tópico de matemática pura e abstrata, e se a gente fizer isso, a gente está perdendo algumas coisas, né, porque, na verdade, os computadores eles são objetos físicos. Então, os processos, né, de computação, eles são processos físicos, né? A gente olhar aí, o nosso computador clássico é o quê? Passagem ou não passagem de corrente, né? Ali no transistor. E corrente elétrica é, né, eletromagnetismo.
E qual que é a questão, né, sobre isso? Então, na verdade, o que o computador, pode fazer ou não, depende só da matemática pura e abstrata, também depende, da física. E aí, eu vou conectar essas coisas agora, mostrando para vocês, né, um pouquinho de como que funciona, por exemplo, um computador quântico, supercondutor, e aonde que os erros começam a acontecer. Então vamos lá. Espero que vocês não se assustem com esse monte de fórmula, tá, um monte de coisa, mas, isso aqui, o Transmon Qubit, que é o tipo de qubit que a IBM usa lá nos computadores quânticos deles, tá. Então, o Transmon, ele é uma alteraçãozinha que você faz aqui, né, você tem aqui um circuito LC, e aí, enfim, você consegue fazer um paralelo entre circuito LC, né, que é aqui um indutor e um capacitor, com um oscilador harmônico, né, existe uma continha lá que você faz, não vou entrar aqui nos detalhes agora, mas quem quiser depois eu posso passar o link da minha, dissertação, tem lá a conta aberta, tá. E aí você troca esse indutor por um objeto, que a gente chama de junção de Josephson. E aí com isso a gente, cria um oscilador, não harmônico, é um anarmônico, e é o que a gente chama também de átomo artificial. Por quê? Esse termo de anamorticidade, a gente consegue fazer meio que uma engenharia dos níveis de energia. Porque olha só, no, oscilador harmônico, essa distância aqui entre os níveis de energia é sempre a mesma. E a gente não quer isso no computador quântico, porque a gente precisa fazer um comportamento binário ali, 0 ou 1, ou é superposição, né? E se a gente usar um oscilador harmônico, a gente pode ter o risco do nosso sisteminha vazar para níveis de energia mais alto. Então aí a gente precisa fazer uma engenharia nesse átomo artificial para isolar esses dois primeiros, níveis de energia aqui, que é o estado fundamental, o primeiro estado excitado, para evitar que nossos elétrons, né, ali dos pares de Cooper, eles possam ir para níveis de, energia mais altos, e a gente perder, né, o nosso qubit. E aí, enfim, eu falei aqui de pares de Cooper, né, eles aparecem porque você vai resfriar ali, né, você deve ter visto já uma foto do computador quântico, você tem, ali um criostato que ele vai resfriar ali o sistema na temperatura até de milikelvin, para daí, né, essa junção de Josephson, ela ter esse comportamento supercondutor, produzir esses pares de Cooper, que aí vai gerar o nosso sistema binário efetivo, né, que é aqui o Transmon. E aí, para você, fazer as portas lógicas no seu computador quântico, você precisa interagir com esse objeto físico. E como que você interage com ele? Através de aplicação de campos eletromagnéticos. Então, as portas lógicas no computador quântico, né, se você já programou aí no Qiskit, beleza, você tem a visão abstrata ali, né, do código que você está fazendo, mas na verdade elas são pulsos eletromagnéticos. E se você fizer esse pulso errado, você já vai introduzir um erro no seu computador quântico. Então a gente começa aqui, tá? Essa parte dos erros. Então, isso aqui é algo bem fundamental, né? A gente está ali programando no Qiskit, a gente faz o circuito ali, a gente já está achando que já está no baixo nível, né? Assim como se estivesse no assembly, né, ali do computador clássico. Mas na verdade existe um assembly do assembly, tá? Que é basicamente você fazer esses pulsos aqui. Então aqui, por exemplo, né, você tem esse Hub Experiment, e aí você faria essa transição aqui, tá? Do seu estado 0 até para o estado 1. E aqui do lado, né, a fotinha aqui desse tal dos Transmons, tá? Transmon não é um tipo de Pokémon não, tá? Apesar do nome. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, se você vai lá na plataforma da IBM Quantum e cria uma conta que é de graça e você pode, né, executar ali 10 minutos de, enfim, circuitos quânticos por mês, você vai ver lá os computadores quânticos que estão disponíveis na plataforma. Então, por exemplo, esse aqui é o IBM Chairbrook, né, ele tem 127 qubits, e você consegue ver, né, as portas lógicas que estão implementadas nele, consegue ver os erros, né, que acontecem com cada uma das portas, né. Então, isso aqui, eles já te dão um panorama do ruído que tem no seu sistema. E até mesmo você pode consultar aqui uma tabela que ele mostra para vocês ali a frequência do seu qubit, o nível de anamorticidade, aqui também o nível de erro na hora da leitura, e tem esses tempos aqui T1 e T2 que talvez alguns de vocês não conheçam. O tempo T1 é o que a gente chama de tempo de relaxação, que é o tempo que o qubit demora, né? Quando você excita ele, leva ele para o primeiro estado, primeiro estado excitado, ele fica lá durante um tempinho, depois ele precisa emitir um fóton para ele voltar para o estado fundamental, né? E aí esse é o tempo, né, T1, esse tempo de relaxação. Você tem o tempo T2, que é o tempo de coerência, né, do teu qubit, que é o tempo que ele permanece com propriedades quânticas, né? Então a gente, né, já viu que o qubit é um objeto que ele é sensível,
e se ele interagir com o ambiente, eventualmente ele vai sofrer um colapso, né, na função de onda, vai perder as propriedades quânticas. E a gente não quer isso, porque a gente quer usar as propriedades quânticas para poder fazer uma computação mais eficiente, tá? Então aí esse tempo T2 ele mensura esse tempo de coerência do qubit. E na hora que você vai programar, você está programando lá no Qiskit, você está mexendo, na verdade, nos qubits físicos. Você ainda não está mexendo no qubit lógico, que ainda não tem o código de correção de erros implementado. Então você tem que consultar essas tabelas aqui para escolher os melhores qubits para você poder executar a sua tarefa, né, com mais sucesso. Inclusive, também deve considerar o mapa de acoplamento, que é esse aqui, entre os qubits, porque se você escolher botar uma interação de um qubit com um que não conversa com ele diretamente, você vai ter que introduzir vários swaps, que vão ser portas ali entre dois qubits. No mínimo, você vai gastar 3 cenotes para fazer isso, e aí as portas cenotes elas são mais propensas a ruído. Então, se você colocar muito swap no seu circuito, você provavelmente vai ter um resultado cada vez pior, tá? Então, essa é a questão. E para piorar a nossa situação, né, que assim já não é assim tão simples a gente blindar o computador quântico do ruído que já tem aqui no nosso planeta, pode ser que venha um raio gama lá não sei da onde do universo, né, e aí ele pega aqui e passa ali para o seu computador quântico e, enfim, ele gera fônons ali na estrutura do seu chip, e aí ele vai lá e causa um monte de erro, né? Então esse GIF aqui que vocês estão vendo é justamente, né, de um paper que o pessoal notou que esses eventos aí de altas energias que acontecem no universo afora, que a gente nem sabe da onde, podem prejudicar o nosso processo de computação quântica, tá? Então, a nossa vida não é nada fácil. Aí, bom, nós temos aqui 3 métodos, né, atualmente para lidar com erros. Primeiro é a supressão. Então, ali, a gente entender, né, que o conhecimento prévio que a gente tem. Então, como a gente sabe que as portas lógicas são pulsos eletromagnéticos, então a gente pode se antecipar, né, e evitar erros experimentais na hora de preparar esses pulsos eletromagnéticos. Inclusive, né, você pode usar lá no Qiskit Pulse o Dynamical Decoupling, ou o DRAG, para, enfim, gerar pulsos melhores para fazer a tua computação. Existe aqui a mitigação também, né, que é o que a gente mais usa, né, hoje, é supressão e mitigação. Então, a gente faz uso de conjuntos de circuitos quânticos para reduzir ou eliminar o efeito da estimativa de valores esperados. Então, também, de novo, lá no Qiskit você tem técnicas como o T-Rex, o ZNE e o PEC para poder compensar esses erros que acontecem durante a sua computação. O ZNE, por exemplo, que ele é o Zero Noise Extrapolation, você introduz noise propositalmente no teu circuito, e aí você consegue vários pontinhos experimentais, você traça uma reta, depois você faz uma extrapolação dessa reta até o eixo Y, e aí você consegue dar uma mitigada nos erros que acontecem, tá, no teu circuito. E tem, obviamente, né, a correção, que é onde a gente quer chegar, que é o caminho para a computação quântica tolerante a erros, e ela usa, né, propriedades ali da mecânica quântica para codificar a informação e adicionar redundância para detectar e corrigir esses erros, né? E os exemplos são o código de Shor e os códigos de superfície. Quem quiser, né, ver um pouquinho mais sobre isso, tem esse link aqui para esse post lá no blog da IBM Quantum, falando um pouquinho mais sobre cada um desses métodos. Bom, e aí eu falo aqui um pouquinho dos desafios da era NISQ, né? Então nós temos aí o controle dos qubits, que é a questão ali do pulso, erros coerentes e incoerentes, eventos de altas energias, né, como eu mostrei no slide anterior, erros de leitura, crosstalk e um monte de coisa para a gente resolver. Inclusive, tem aqui essa figurinha, né, que foi um teste que eu fiz na minha dissertação, que era o seguinte, né, eu pegava um circuito quântico, um qubit só, tá? E pegava ali e aplicava a porta X, aí depois várias potências da porta X. Então, botava-se potência 0, potência 1, potência 2. Então, essa profundidade do circuito significa a potência que eu usei na porta X. Se o computador quântico fosse perfeito, o que eu deveria ver é o seguinte: nessa linha tracejada, meus pontos deveriam estar todos sobre 1 e todos sobre menos 1. Só que não é o que a gente observa na realidade, né? Então quer dizer que tem vários erros ali envolvidos. Inclusive, eu fiz um experimento bem recente, que foi o quê? Eu peguei 5 qubits apenas, nem coloquei nenhuma instrução para eles, então está todo mundo no zero, e pedi para fazer medidas. Então, assim, o que eu esperaria, né, se o computador quântico fosse perfeito? No meu histograma, só ter os 5 zeros. Mas olha o que a gente vê. Tem vários bit flips aqui. Então tem alguns trabalhos para a gente fazer, né? Inclusive eu trouxe até esse meme, que é assim, né? Quem trabalha aí, né? Quem é quanto dev ou scientist tem que matar esse gigante aqui, porque é uma batalha
né, muito complicada aí para a gente travar sem os códigos de correção de erros. E aqui nós temos aqui alguns exemplos de efeitos, né, desses erros quânticos. Então, por exemplo, imagina aqui que esse estado quântico aqui, esse psi, é igual essa superposição aqui, né, de alfa 0 mais beta 1. Então esse é o estado sem erro. Aí, imagina que aconteceu um bit flip, que seria o equivalente a pegar esse estado e aplicar uma porta X. Nota aqui o que aconteceu. A gente trocou a amplitude de probabilidade do estado 0 do estado 1. E dependendo do que você quiser fazer, isso vai te causar um baita de um problema. Imagina que você quer calcular, sei lá, o valor esperado de algum operador. E essa aqui não é a superposição que você. E essa aqui não é a superposição que você quer preparar. Na verdade, é essa. Então você vai ter um valor esperado errado, né, calculado. Então, esse é um problema aqui que a gente tem que endereçar. Outro problema é aqui, ó, é o qubit com phase flip. É você trocar essa fasezinha aqui. Imagina lá no algoritmo de Grover, onde você precisa utilizar o truque da fase para marcar o estado que você quer achar. Imagina se acontece um phase flip indesejado, ele vai marcar outro estado. E aí ele vai amplificar outro estado e você não vai obter a sua resposta correta. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, né? E tem a conjunção dos dois, né? Que é o bit phase flip. E aqui também tem uma coisa mais elaborada, que é o qubit com depolarizing, que esse tipo de erro ele acaba gerando produção de entropia. Ele tira o nosso estado que é puro, né, que são estados que vivem aqui na superfície da esfera de Bloch, e passa a produzir entropia, e eles passam a ser estados que vivem dentro da esfera de Bloch, são estados que têm entropia, né, são misturas. Então aqui eu trouxe um gráfico também mostrando, né, o quanto que a probabilidade de erro aqui, né, desse canal de depolarizing vai produzindo entropia no teu sistema quântico, né, então chega até o momento que ele produz um estado de máxima entropia, tá, que é completamente aleatório. Bom, vamos lá. Aí existe também o problema de erro coerente. Por exemplo, imagina que você tem ali a porta de rotação, né? Você pode fazer rotações ali no seu qubit. Vamos pegar aqui o exemplo, a porta RX. Se você quiser fazer uma porta NOT na porta, por exemplo, usando a porta RX, bastaria você colocar como o ângulo π, que aí você faz, né, o comportamento da porta X. Mas imagina que você não faz um negócio perfeito, você faz um π mais um epsilon. E aí, você não vai chegar no resultado que você espera. Então, aqui, esses dois gráficos é justamente mostrando isso. Ó. Se eu pegar aqui e fizer exatamente a porta de rotação só com π, aí vai ter aquele comportamento que eu falei, ó, ele oscilando do 1 e menos 1, o valor esperado de z. Mas, se eu coloco um errinho, né, coerente ali na minha porta, olha só que maluquice que ele faz. Então, a gente tem vários assim, vetorezinhos de erros que podem acontecer durante a computação quântica que complica a nossa vida. E aí, aqui, assim, não vai ser uma aula, tá, de sistemas quânticos abertos, mas só para falar para vocês que a gente tem que sair daquele sistema quântico isolado, tá, que a gente estuda, enfim, quem fez física, né, tá na graduação, no mestrado, doutorado, a gente tem que sair desse paradigma e tem que ir para sistemas quânticos abertos, tá? Então, quem quiser saber mais sobre esses temas, tem aqui essa indicação desses dois livros, que é The Theory of Open Quantum Systems, do professor Breuer, do Francesco Petruccioni, e também aqui do Maximilian Schlosshauer, né, de Coherence. E aí nós temos duas abordagens. Uma que são as operações quânticas, né, que estão relacionadas com os operadores de Krauss. Né, até o Miguel ali comentou quando ele estava falando ali do teorema de New-Laflamme. E aqui, no caso, a gente faz uma modelagem, né, que a gente, enfim, trata os graus de liberdade do ambiente como assim, uma matriz diagonalizável. Isso aqui é uma idealização, tá? Porque na prática pode não ser assim. E aí, com isso, a gente olha para como que a interação dos nossos qubits com esse ambiente modifica a dinâmica, né, a evolução desse estado quântico, tá? Então, aí a gente tem que passar agora a olhar para termos de matrizes de densidade, né, e não só mais aquele sketch-bra, tá? Então, aí nós temos essa matemática toda aqui. E tem a equação mestra também, no caso, né, a equação de Lindblad. E assim, não existe uma correspondência tá, 1 a 1 entre essas duas coisas. Em alguns casos pode até coincidir, tá, mas não é o caso em geral. E nem vou entrar muito em detalhes aqui, porque não vai dar tempo. Mas aí, uma coisa que é legal. Se você sabe essa teoria, você pode ir lá no Qiskit e brincar com essas coisas aí de sistemas quânticos abertos. Você pode pegar lá, aqui, estou dando exemplo, né, do código, você tem o Qiskit AR, que você pode usar ele para criar noise models.
Então, você sabendo, né, utilizar essas ferramentas, aqui, por exemplo, eu estou fazendo um canal de depolarizing e estou simulando, tá, no meu computador, como que seria a execução desse circuito aqui que é simples, tá? Que é um algoritmo de Grover, né, com 2 qubits, e ele quer encontrar esse estado aqui, 1. Então a gente vê aqui, ó, que noiseless, tá, as 10.000 simulações sempre produz o estado 1. Mas aqui, ó, com noise com bit flip ou noise depolarizing, beleza, a gente sabe que essa é a resposta mais destacada, mas não é isso que a gente quer ver. A gente, né, quer ver, obviamente, aqui 100% no 1. Então aqui a gente consegue verificar, né, o resultado do ruído, né, assim, o quanto que ele corrompe a nossa computação. Aqui um outro exemplo, que seria você usar também o Qiskit AR para importar o modelo de ruído do hardware que tem lá. Então você pode fazer isso, né? Você conecta lá com a API da IBM, consome os dados aqui, por exemplo, eu peguei os dados do IBM Brisbane, e aí eu peguei o mesmo circuito ali, que é o circuito que implementa o algoritmo de Grover, e fiz a simulação. Então aqui a gente consegue ver, ó, como que se comportaria esse circuito aqui simulado lá no IBM Brisbane, tá? Então é basicamente isso aqui. E deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui falei dessa parte de código, vou falar um pouquinho dos desafios, né, na correção quântica de erros. Então o Miguel já falou um pouquinho, né? Então vou passar um pouquinho mais rápido. Que aqui é o teorema da não clonagem. Então, né, a gente não pode ali ficar fazendo xerox, né, dos nossos qubits, infelizmente. Isso aqui é um impeditivo, como é que fala, da teoria mesmo, da própria natureza proíbe a gente fazer isso. Então, assim, fazer o quê, né? Não tem como a gente mudar a natureza. A gente não pode medir os qubits, porque a gente colapsa o estado quântico. Lá no computador clássico, você pode ir lá na sua memória e verificar se o bit está no 0 ou se está no 1, do jeito que você esperava. E não acontece nada com ele. Mas no computador quântico, não. Se você for lá olhar o seu estado quântico, você vai causar um colapso nele, e ele vai para um dos estados possíveis ali, e você destruiu a sua informação que estava codificada no seu qubit. Então, isso é um desafio, né, para a gente lidar. E tem erros de fase e erros contínuos. E qual que são as soluções para esses problemas? O primeiro é o emaranhamento, que agora você vai, enfim, fazer a redundância através, né, dessa coerência distribuída através do estado emaranhado. Aí, para você fazer, enfim, para a gente sair desse problema de medir os qubits, a gente pode usar qubits auxiliares e os estabilizadores. Então, a gente pega outro conjunto de qubits, a gente pode fazer medições neles sem perturbar o nosso estado lá que está codificando a nossa informação, e aí extrair a informação para a gente poder saber qual erro que aconteceu e o que, que a gente precisa fazer para corrigir ele, tá? E aí, a parte aqui de erros de fase e erro contínuo é que a gente pode discretizar esses erros. Aí, só falando um pouquinho aqui do teorema da não clonagem, né? Então, imagina que a gente tem aqui o nosso estado quântico aqui, psi, essa superposição, e a gente tem um outro qubit que está aqui no 0, e em tese ele vai servir para fazer a xerox desse estado, né? Então, supondo que exista, né, esse operador U que faz essa xerox, né, como ele é um operador unitário, né, e é linear, a gente pode distribuir, né, a atuação dele aqui nessa superposição, e a gente produziria esse estado emaranhado aqui. Aí, assim, esse estado emaranhado ele pode variar, né, ele pode ser de máximo emaranhamento ou não, isso vai depender desses coeficientes alfa e beta aqui. Mas outra forma de enxergar, né, essa operação de clonagem seria o quê? Esse U atua sobre esse psi, ele faz o quê? Ele pega esse psi e troca esse 0 aqui pelo psi. E aqui, no caso, a gente tem o quê? Um produto tensorial, né, dos psis, e aí a gente abre isso aqui e fica com essa outra expressão. E quando a gente olha para isso aqui, na maior parte das vezes, essas duas coisas são completamente diferentes. Na verdade, existem só alguns casos que isso coincide. Por exemplo, se eu tomar alfa igual a 0 e beta igual a 1, né? Isso aqui está dizendo para a gente o quê? Que a gente só pode clonar estados ortogonais, tá? Na mecânica quântica. Então, basicamente, a gente já pode clonar se for o qubit 0 ou o qubit 1, por exemplo. Agora, uma superposição arbitrária, não pode. E aí, outro caso são os erros contínuos, que é o que eu estava falando lá, né? Se você tem lá o seu ângulo, você vai ter ali um mais delta θ ou um delta φ, né, na sua fase, e aí você pode quebrar isso, né, em numa combinação de x, y e z, tá? Então aí essa é a forma de você discretizar esses erros contínuos. Então vamos lá.
Da teoria dos códigos quânticos, aqui vai ficar um pouco mais abstrato, mas já passa isso. Então, nós temos ali um grupo, né, com a estrutura matemática, né, que é um grupo de Pauli, e se a gente pegar ali algumas combinações, até mesmo alguns desses operadores aqui presentes nesse grupo de Pauli, a gente consegue definir um grupo abeliano, né, que é o conjunto de estabilizadores, né, que definem um código de correção de erros. Tá? E aí, o que acontece? Né? A atuação desses estabilizadores sobre o seu estado lógico, que é o que protege a tua informação, ela tem que produzir um alto valor mais um. Então, até mesmo, né, assim, produtos de estabilizadores, né, a gente vai ver aqui que no final vai ser mais um. E para a gente corrigir os erros, né, então imagina que esse operador E seja um erro, vai atuar no nosso estado lógico, e esse aqui, R, vai ser a recuperação, tá? É a ação que a gente precisa fazer para poder corrigir esse erro. Aqui nós temos duas respostas, né, para essa equação. Ou o R vai ser a própria dagger do erro, ou esse RE ele vai ser o produto, né, vai ser um estabilizador, vai ser um elemento desse grupo aqui. E aí, sabendo disso, ainda tem um pequeno detalhe. Se para acontecer um erro lógico, esse produto RE ele tem que ser um operador lógico, que é um operador que leva um psi-L para um outro, sei lá, psi'-L ou um phi-L, por exemplo. Seria um outro estado lógico que define o seu código. E aí você tem aqui, a partir desses estabilizadores, uma fórmula para você criar esse estado que protege a sua informação. E você também tem aqui o esquema da síndrome, que aí você tem qubits auxiliares, que a depender aqui, né, se aconteceu o erro ou não, eles vão te dar um indicativo de qual erro que aconteceu. Aí só para deixar isso menos abstrato, vamos dar uma olhada aqui no código de repetição 313 quântico, que é o conjunto aqui, né, esse S, é Z1, Z2, Z2, Z3, né? E nós temos esses dois estados aqui, que são estados emaranhados, aqui são estados GHZ, né, de 3 qubits, que são os estados lógicos, né? Então é o 0 e 1, lá do início que eu falei daquela comunicação entre o Shannon e o Hamming, tá? E aí a gente tem aqui o espaço do código, né? Então isso aqui é o que tem que estar ali presente nos estados que definem os estados lógicos, e tudo isso aqui faz parte do espaço dos erros. E com esses estabilizadores, a gente consegue mapear cada erro possível aqui. Por exemplo, aconteceu um bit flip no primeiro qubit, no segundo, ou 2 bit flips, a gente consegue mapear em síndromes, que é aquele negócio que eu expliquei também lá naquele exemplo do Hamming e do Shannon. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui, né, o código de Shor, também o Miguel já abordou um pouquinho, né, então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Mas só dizer o seguinte, né, o Shor, no caso, ele fez os dois papéis, né, ele foi o vilão na parte de criptografia, né, fez ali o algoritmo que, enfim, ameaça o RSA, mas ele viveu o suficiente também para ser herói, né, então no caso foi ele que mostrou que a gente consegue fazer código de correção de erros, né, então o primeiro código de correção de erros foi feito por ele. E aí nós temos aqui, né, qual que é o segredo dele? Produzir estados emaranhados, é o que a gente já estava falando. Então, ele vai trabalhar com esses dois estados emaranhados aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai concatenar, então ele vai combinar vários desses estados aqui para criar o mais lógico, né, que vai ser o zero lógico de Shor, e o menos lógico, que é o 1 lógico de Shor. E aí fica esse estado aqui feio, tá? É assim, não tem o que fazer. É isso aqui. E aí, enfim, ou você pode simplesmente, né, abstrair com isso aqui e deixar essa expressão aqui do jeito que ela é. Bom, e aí a forma que você pode, o Miguel também já mostrou, né, que é essa parte que você faz o encoding, né, aqui no caso do zero lógico, né, do código de Shor, e o conjunto de estabilizadores desse código é esse aqui. Então, a partir disso aqui, a gente consegue mapear quais são os erros, né, possíveis e quais são as correções que a gente tem que aplicar. Bom, aí temos aqui os códigos de superfície, né, que são códigos ali baseados em lattices 2D, de qubits físicos, né, e tem estabilizadores que atuam sobre vários qubits, e eles são os casos específicos dos códigos topológicos. Então, no caso, isso aqui é o building block, né, assim, é a parte fundamental desses códigos. Aí tem aqui um circuito quântico que representa a implementação desses dois objetos aqui. Isso é a parte abstrata.
Aí, eu falei, né, lá no início desse capítulo que a gente tem que olhar para a parte física também, que não é só matemática pura e abstrata. Então, essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui é o projeto de um chip quântico que já leva em consideração a estrutura aqui, né, assim, do desenho desse código quântico. Então, o seu chip ele já é pensado para acobertar essa estrutura aqui do código de correção de erros que você quer implementar. Então, isso não é só um tópico de matemática pura e abstrata, isso também vai influenciar do jeito que você arranja os qubits lá no seu chip, tá? Então, aí também, quem quiser mais detalhes, tá aqui, né, o archive, né, esse paper. Eu acho que já tá, esse paper foi já publicado em uma revista, se eu não me engano, na Nature, mas enfim, eu trouxe aqui o archive, que às vezes é um pouco mais fácil de acessar. Bom, então com isso terminei a segunda parte. Deixa eu olhar aqui um tempinho, beleza. Aqui os métodos de decodificação. Então eu vou fazer uma analogia aqui, é como se fosse uma consulta médica, tá? Imagina o seguinte, você está com algum problema, então você tem um sintoma, e você vai no médico para descobrir o que você tem. E aí o médico vai te passar uma série de exames. Você vai lá, vai fazer esses exames, e depois você vai trazer, né, esses exames, vai levar, né, esses exames para o médico e ele vai te dar um diagnóstico. Na correção de erros, é algo parecido. Você tem um erro, né, você tem um sintoma, e aí o médico, né, no caso o decodificador, ele vai pedir para você, né, os exames, né, que são síndromes, e aí a partir dessas síndromes ele vai ser capaz de decodificar, né, e te dar ali um remédio, né, no caso a correção do seu erro. Então, vamos lá. Existem alguns métodos. O primeiro deles é o lookup table, que é um método assim bem ingênuo, que basicamente é você tabelar, né, todos os erros possíveis e mapear síndromes relacionadas a eles. Aqui no caso nós temos aqui o lookup table do código de Shor. Então, nós temos que olhar também os prós e contras, né, desses métodos. Então, o primeiro é que é simples de implementar, fácil de decodificar, só que o contra dele, né, ele não é escalável. Imagina se você está trabalhando com 100 qubits, 1000 qubits. Imagina fazer uma tabela de tudo isso aqui, né, com 1000, 100 ou 100 qubits. Vai passar a eternidade procurando aqui, né? Então, se você for fazer um for, né, em cima de 2 elevado a 1000, né, aí boa sorte. Aí o mesmo vou implementar um meet in the middle, também não vai funcionar tão bem. Então tem esse problema, isso aqui funciona só para códigos menores. E uma coisa aqui do código de Shor, né, que ele é um código degenerado. E o que eu quero dizer com isso? Que existem várias, enfim, síndromes que mapeiam o mesmo erro, né? Aqui a gente consegue ver isso aqui nessa coluna do Z. Mas, felizmente, a gente consegue corrigir nessa degenerescência dele, fazendo aqui combinações dos estabilizadores para poder corrigir esses erros. Então, outra coisa também que a gente quer evitar na hora de desenhar um código de correção de erros é degenerescência. Bom, vamos lá. Outra técnica é o Minimum Wave Perfect Matching, que é algo que o pessoal usa muito lá no estudo em grafos, né? E existe toda uma relação ali entre grafos e código de correção de erros. Existe um pacote Python, tá? Esse aqui, ó, pip install PyMatching, né? Que você pode, enfim, usar aí na sua máquina. E existem algumas abordagens para você fazer isso, tá? Esse aqui do PyMatching, ele usa Sparse Blueson, se não me engano, é um tipo de algoritmo para grafos. E tem esse Linear Programming também, que aí já é uma outra abordagem. Seria basicamente essa aqui, né? Que é você minimizar essa função objetiva aqui, dada essa restrição da parte ali da conexão no seu grafo. Então, basicamente assim, um código 1313, esse grafo aqui, que é esse cubo, você levaria isso em consideração na hora de gerar aqui o seu Linear Programming. E para isso você também faz ali, né, um estudo, enfim, de probabilidade, né? Então você tem ali uma síndrome, né, que você vai obter ali do experimento que você vai fazer no seu computador e você vai buscar quem enfim, o erro mais provável, né, atrelado a essa síndrome, né? Então tem todo esse estudo aqui, essa análise probabilística. E a última parte, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje é a parte de Neural Networks. Então, basicamente, né, tudo a gente está querendo colocar AI para fazer, né, então decodificação não seria diferente. Então, nós temos aqui, né, que é um método de inteligência artificial inspirado no funcionamento de redes de neurônios do cérebro humano, né? E nesse caso, nessas redes são capazes de aprender e reconhecer padrões em dados, né? Então, pode ser usado de maneira preditiva, generativa, né, e outras. E aqui eu trouxe algumas técnicas, né, que podem ser aplicadas nesse contexto. A gente pode usar Reinforcement Learning, Graph Neural Networks, Recurrent Neural Networks e até mesmo os Transformers aí, né, que estão por trás das LLMs e coisas do gênero.
Inclusive tem esse paper aqui fresquinho, né? Todo dia eu estou dando uma olhada no archive e acabou que, enfim, também na Nature, né? Acabei vendo isso aqui, aqui ó, do dia 20 de novembro desse ano, né? Que é um paper mostrando como que você pode implementar uma rede neural para ter uma alta acurácia ali na hora de decodificar, né, os erros quânticos. E aí, no caso aqui, nós temos a figura mostrando, né, que eles fazem um embedding aqui da estrutura desse código de superfície para a rede neural. Então, usa aqui um transformer para síndrome, aí faz esse treinamento, tudo, e aí depois essa rede vai ser capaz de te identificar qual foi o erro e você vai conseguir dar a correção necessária, né, para o erro que aconteceu. Bom, aí tem outra forma, né, também, esse aqui é um outro paper, esqueci aqui de botar o archive, perdão, mas depois eu posso compartilhar com vocês. Isso aqui seria, né, considerando o hardware da IBM, você pode pegar ali subgrafos, né, então uma regiãozinha aqui, e analisar ali por vários ciclos, né, então aqui vai ter várias passagens do tempo, e a gente vai fazer várias medidas aqui, né, desses estabilizadores, e vai usar isso, né, essas síndromes, para passar para uma rede neural que é decodificadora. E aí ela vai dar para a gente aqui, né, a probabilidade dos erros, né? Então vai ter ali um mapeamento dos erros possíveis. E aí a gente olha lá, né, qual foi o mais provável, né? Ali, por exemplo, você usa é, softmax, né, por exemplo, para sair ali as probabilidades. E aí você vai saber, né, qual foi o erro e vai aplicar essa correção. Então, basicamente esse ciclo aqui, né, que vai ficar sendo feito aí continuamente no computador quântico. Aí tem o Reinforcement Learning, né? Não sei se alguém aqui já viu o documentário AlphaGo, quem não viu, recomendo bastante. Essa técnica ficou bem famosa, né? Por conta desse modelo que venceu, né, o cara que assim, era o melhor jogador de Go do mundo. Né? É um método que é basicamente você aprender a tomar decisões baseado em tentativa e erro. Né? E no contexto de Quantum Error Correction, você usa, né, a máquina, né, para ela receber uma recompensa ao corrigir erros e manter o qubit lógico intacto por um longo período de tempo. Né? Então ela aprende a fazer a correção observando essas síndromes, né, e tentando ali corrigir da melhor maneira possível. Aí tem a analogia aqui, né, que seria você treinar o seu cachorrinho, né? Você vai lá e vai fazer, enfim, fazer ele aprender algum truque, e aí você fala, né, por exemplo, senta, ou enfim, roda, faz alguma coisa assim, e a partir do momento que ele faz o comando, né, que você está dando, você vai lá e dá um petisco para ele, ou seja, você está dando uma recompensa por ele ter conseguido fazer aquela tarefa. Então é basicamente assim que esse modelo funciona, e aí no caso, né, aqui a gente tem a ideia, né, de como isso funciona, né? Então, a função de recompensa, né, ela é baseada quanto a gente mantém o nosso qubit intacto, e aí a gente usa aqui nas as observações as síndromes que a gente verifica do hardware, tem ali as políticas, né, enfim, da rede e tal, e depois a ação, que é a correção do, né, o erro de Pauli que você vai corrigir. Aqui acho que já para finalizando, né, nós temos aqui a Graph Neural Networks, né, isso aqui é bem natural, porque, enfim, existe uma estrutura de grafos, né, por trás dos códigos, e aí, no caso, né, essas redes, elas são redes para trabalhar diretamente com input de grafos, né, então o seu dado é um grafo. E aí você pode, né, utilizar esse tipo de rede, fazer ali essas convoluções nos seus grafos para extrair as informações necessárias e aí conseguir identificar, né, os erros e propor as soluções. Então aí tem aqui, para quem quiser mais detalhes, né, o archive com esse tipo de solução. Bom, então aqui, para fechar esse capítulo, né, o objetivo é decodificação em tempo real e alta taxa de sucesso, né, que é basicamente o que o Miguel estava falando, que a gente precisa correr atrás. Né? Então, é isso aqui que a gente quer, e aí tem vários estudos já seguindo nessa direção. E agora, para concluir, né, a palestra, né, a conclusão, presente e futuro, tem aqui, né, o presente. A IBM conseguiu publicar um paper na Nature, onde eles têm um resultado bem legal, né, que eles conseguiram criar códigos aí, Low Density Parity Check, né, esse LDPC codes, que reduz bastante aqui o overhead para a implementação desses códigos de correção de erros. E a estimativa no roadmap deles, posso estar, talvez aqui não lembrar direito, mas vocês podem consultar na internet, se não me engano é para 2029, 2033 já ter ali algum código de correção de erros implementado ali com sucesso. E aí eles estão, obviamente, atualizando, né, a arquitetura da máquina deles para poder acobertar esse tipo de código.
E aqui a gente vê o gráfico, né, mostrando a linha preta aqui, né, é esse código da IBM, em comparação aqui com os códigos de superfície, a gente vê que eles usam, né, 144 qubits físicos para poder codificar 12 qubits lógicos, e aí tem uma distância 12, tá? É uma distância bem legal, assim, você consegue detectar e corrigir bastantes erros. E a gente vê aqui que ela consegue uma supressão aqui bem legal dos erros lógicos, tá? Aí também tem experimentos aí com átomos neutros, né, que mostraram a viabilidade de criar 48 qubits lógicos, é um baita resultado, e também a demonstração experimental aí de código de superfície abaixo do threshold, tá? Então eles já conseguiram uma taxa aí de corrigir mais erros do que ocorrência de erros, e também mostraram ali decodificação na casa de microsegundos, usando redes neurais e também um ensemble entre o Minimum Wave Perfect Matching mais um outro método de grafos, tá? Então aí o futuro, né, é o que a gente espera, né, aumentar a fidelidade das portas lógicas, também melhorar os tempos T1 e T2 dos qubits e também reduzir a probabilidade de erros nas portas de 1 e 2 qubits, escalar o número de qubits para que a gente possa, né, enfim, aumentar a distância do código e também melhorar a eficiência, métodos de decodificação em tempo real e com altas taxas de sucesso e também circuit knitting. Enfim, essas são as coisas que a gente precisa ver nos próximos anos, tá? Então, com isso, eu termino aqui a palestra, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem quiser, né, me adicionar no LinkedIn, pode escanear aqui o QR Code. Bom, espero, né, ter fechado, né, essa edição aí do Fall Fest com uma coisa legal e deixar aí vocês com gostinho para o ano que vem, né? Espero que aí que a gente possa estar aí de novo. Muito obrigado.